Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e principalmente no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado e sobre quem não é falado também. E é por isso que hoje, meus amigos, eu trago um poeta da Polônia, um poeta polonês que, embora tenha pouca coisa publicada aqui no Brasil, ele, que é um escritor de prosa e de poesia, foi Nobel de literatura. Ele, que tem um nome bem difícil de escrever e de falar. Eu estou falando de Czesław Miłosz. Esse homem aqui e o seu livro Para Isso Fui Chamado. Hoje então, meus amigos, eu trago 6 poemas deste Nobel de literatura polonês do século XX, Czesław Miłosz. Muito bem, meus amigos. Comecemos então a conversar sobre esse Nobel de literatura um tanto desconhecido, mas que eu pessoalmente gostei bastante, não conhecia nada do homem, tá? E este livro é publicado pela Companhia das Letras. É uma coleção deles, na verdade, né, de poetas não tão falados assim. Né? Foi publicado aqui no Brasil, deixa eu ver que ano, 2023, 2 anos atrás, portanto. Não conhecia nada, li e gostei bastante. Eu devo dizer que o vídeo de hoje será um tanto extenso, porque geralmente já são longos os nossos vídeos, mas quando eu digo que será, é porque vai ser mesmo. Tá? Os poemas do Czesław são longos, tá? Assim, são poemas de 2 páginas, até mesmo 3. Tá? E eu selecionei apenas 6, mas eu gostaria de ler mais, inclusive. Aliás, não sei se vocês se lembram daquele meu vídeo temático de poesia sobre poemas profanos, mundanos, humanos, que traziam uma certa crítica ou uma descrença a Deus ou a algo superior. Pois bem, eu farei a parte 2 em algum momento e trarei o Czesław novamente. Então aguarde, meus amigos. Tá? Eu devo dizer também que o Czesław é um escritor de poesia, mas também escreveu em prosa, tá? Escreveu em vários gêneros. E aqui no Brasil eu pesquisei, né, e tivemos alguns livros dele publicados, em prosa também, inclusive. Tá? E tem um outro de poesia publicado pela UNB, se eu não me engano. É uma coleçãozinha de bolso. Eu tenho um aqui da Yosano Akiko, grande poeta japonesa. Tá? É uma coleçãozinha assim bem pequenininha. Né? Pois bem, então agora chega de conversar. Né? Para quem não sabe, o homem nasceu no comecinho do século XX, se eu não me engano, em 1911. Portanto, ele passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra. Né? Um homem que acabou fugindo, né? Sendo um refugiado em vários momentos da sua vida. Ele que nasceu na Polônia, né? Chegou a morar na França, mas lá também teve contato com a pobreza. Né? Ele tem um olhar muito próximo dos humilhados e ofendidos. Né? Foi também para os Estados Unidos, se eu não me engano. Então, assim, um homem que falava 1000 línguas, meus amigos. Né? Inclusive ele tem alguns poemas sobre a própria língua, que não à toa será o primeiro poema que eu vou ler aqui. Ele tem um poema chamado Minha Fiel Língua. Um poema de fôlego, meus amigos, como vários outros aqui. Tá? Pois bem, Minha Fiel Língua, Czesław Miłosz.
Minha fiel língua, eu servia você. Toda noite eu punha na sua frente tigelinhas com tintas, para que você tivesse a bétula e a cigarra e o Dom Fafe guardados na minha memória. Isso durou muitos anos. Você era a minha pátria, porque faltou outra. Achei que você seria também uma intermediária entre mim e as pessoas boas, mesmo que fossem 20, 10, ou que não tivessem nascido ainda. Agora, admito minhas dúvidas. Há momentos em que parece que desperdicei a vida, porque você é uma língua de gente aviltada, de gente insensata e que odeia a si mesma talvez mais do que a outras nações. Uma língua de alcaguetes, uma língua de aturdidos, enfermos da própria inocência. Mas, sem você, quem eu sou? Apenas um acadêmico em um país distante. A success, sem medo e humilhações. Sim, quem sou eu sem você? Um filósofo, como qualquer outro. Eu entendo. Isso deve ser um aprendizado. A glória da individualidade subtraída, diante do pecador da moralidade, o grande renome estende um tapete vermelho e ao mesmo tempo uma lanterna mágica projeta no pano de fundo imagens do tormento humano e divino. Minha fiel língua, quem sabe, entretanto, eu deva salvar você. Vou então continuar a pôr na sua frente tigelinhas com tintas, claras e puras, se possível, pois no infortúnio é necessária alguma ordem ou beleza. Fim do poema. Poema escrito em 1968, em Berkeley. Pois bem, então aqui nós temos o eu lírico, que reflete sobre a língua que é fiel a ele. Né? Curioso que a língua é fiel a ele, mas não sabemos se ele é fiel à língua. Curioso isso. Né? E fazendo várias reflexões, né, que desde o início ele colocava tigelinhas com tintas, ou seja, né, para escrever, para que tivesse a bétula. O que é a bétula? É um tipo de planta. Né? A cigarra e o Dom Fafe. Dom Fafe eu não conhecia, era um pássaro. Né? Guardados na minha memória. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente guarda na lembrança. Né? Ou mesmo que a gente esqueça, quando a gente lê, a gente relembra o que passou. Né? Por isso que o gênero diário é tão importante. Não apenas o gênero diário, né? Mas toda forma de expressão que você deixe registrado algo. Né? É muito importante isso, meus amigos. Né? E aí ele fala, né? Isso durou muitos anos. Curioso isso. Você era a minha pátria. Interessante, né? A pátria é ser a língua da pessoa. O que nos lembra quem? Fernando Pessoa, meus amigos. A língua portuguesa é a minha pátria. Né? No caso aqui dele, ele não fala qual que é a língua que ele está falando. Né? Mas essa parte é crítica. Você é minha pátria porque faltou outra. Lembrando que ele passou por diversos países, né? Sempre fugindo, meus amigos. Né? Olha aqui, que triste isso. Eu achei que você seria uma intermediária entre mim e as pessoas boas. Mesmo que fossem 20, 10, ou talvez nem tenham nascido ainda. Meus amigos. E depois ele diz que, na verdade, agora ele tem dúvidas sobre isso. Será mesmo? Né? Mas é claro que ele conseguiu, né? Porque Carlos Siqueira está aqui lendo um poema dele. Não na língua original, embora o livro seja bilíngue. Eu me esqueci de dizer isso. Né? Aqui em português, aqui em polonês. Né? Sem contar que ele se tornou traduzido, né, para várias línguas, Nobel de Literatura, ou seja, né, ele alcançou sim pessoas boas, né, pessoas que nem nasceram ainda. Meus amigos. Né? Agora, essa crítica que ele faz é interessante. Né? Você é uma língua de gente aviltada, ou seja, né, gente que foi maltratada, gente que passou por dificuldades, mas que às vezes também é vil. Tá?
gente insensata e que odeia a si mesma, talvez mais do que a outras nações, porque é uma língua de... Eu falei alcaguetes, mas eu não sei se falar alcaguetes ou alcaguetes, né? Mas que são pessoas que, como vou dizer, delatoras, né? Pessoas que são dedo duro, né? Pessoas que traem os outros. E tem vários outros poemas que ele fala que ele evitou ficar na própria terra porque ele não queria se vender. A gente sabe que em alguns regimes ditatoriais, né, alguns escritores, se fizerem crítica, né, eles são não apenas censurados, como muitas vezes presos e mortos, torturados, etc. Né? Então ele prefere sair desse lugar do que permanecer. Né? Por isso que eu falei que é curioso que a língua é fiel a ele, mas ele talvez não seja fiel à língua. Né? Nós temos muitos casos de escritores que preferiam escrever em outra língua, até. Né? Porque aí menos pessoas do seu redor o entenderiam, né? As críticas e angústias e tudo mais. Né? Pois bem, mas não tem jeito, né, meus amigos? Sem você, sem a língua, quem eu sou? Então assim, não adianta tentar negar. Apenas um acadêmico em um país distante. Né? Ele que foi acadêmico mesmo. Tá? A success, o que é success, né, em inglês? Né? Um homem de sucesso, né? Sem medo de humilhações. Mas quem sou eu sem você? Um filósofo como qualquer outro. Tem um outro poema que eu vou chegar nisso também, tá? Essa banalidade que existe, né, perante o espaço e o tempo. Tá? Aí depois ele vai falar, né, o aprendizado. Ele fala muito sobre a glória também. Né? A glória da individualidade subtraída, ou seja, tirado, né, diante do pecador da moralidade. O grande renome estende um tapete vermelho. Né? E quantas vezes, né, toda essa pompa e circunstância lhe foi cedida e ele negou. Tá? Mas não é esse o caso aqui, não é esse poema. Né? Mas, minha fiel língua, quem sabe, entretanto, eu deva salvar você. Tem algumas línguas que a gente conhece menos nomes, né? Quer dizer, a gente conhece quase nada de algumas culturas. Né? Quem conhece aqui escritores poloneses, por exemplo? Né? Mas o Czesław foi um expoente da sua língua. Ele sim, né, pode-se dizer que, não vou dizer que salvou a língua, mas deu mais visibilidade a ela. Né? E vai continuar escrevendo com tigelinhas, né, com tintas claras e puras. Inclusive você vê que a linguagem dele é clara. Né? Ele não fica fazendo malabarismos linguísticos. Né? E isso aqui eu até sublinhei, esse verso. Pois no infortúnio é necessária alguma ordem ou beleza. Né? Ordem de você conseguir, como vou dizer, tornar consciente o pensamento, a ordem. Né? No meio do caos você ordena os pensamentos, os sentimentos, etc. Ou a beleza que é a própria arte, que é necessária em tempos de infortúnio. Meus amigos, Czesław Miłosz, tá? Grande escritor polonês. Esse foi então o primeiro poema. Vamos para o segundo. O segundo já é menorzinho, tá? E ele vai trazer uma reflexão que traz uma figura, como vou dizer, metafísica talvez, imaginária, mas que ele vai trazer para as nossas próprias sensações reais. Estou falando da figura do anjo, meus amigos. Né? Um poema que se chama Sobre os Anjos. E diz o seguinte: tiraram suas vestes brancas, suas asas e até tua existência. Eu, no entanto, acredito em vocês, emissários. Ali, onde se desdobra o avesso do mundo, tecido grosso bordado de estrelas e de bichos, vocês passeiam observando o feitio veraz dos pontos da costura. É breve sua visita aqui. No alvorecer, talvez, se o céu está limpo.
na melodia repetida pelo pássaro ou no cheiro das maçãs ao cair da noite, quando a luz enfeitiça os pomares. Dizem que alguém inventou vocês, mas isso não me convence, porque as pessoas também inventaram a si mesmas. A voz, essa é talvez uma prova, pois pertence a seres indubitavelmente claros, leves, alados, mas por que não, cingidos de relâmpago. Ouvi essa voz muitas vezes no sono, e, o que é mais estranho, eu entendia mais ou menos a ordem ou apelo em uma língua de além da terra. Já já é dia. Mais um. Faça quanto possa. Fim do poema. Outubro de 1969. Bom, aqui nós temos novamente, né, o meu lírico refletindo aqui agora sobre a figura dos anjos, que ele fala que de certa forma não existem mais. Tiraram suas vestes brancas, suas asas e até sua existência. Mas que ele continua acreditando nos anjos. Que os anjos, eles passeiam pelo céu, né? Aqui onde se desdobra o avesso do mundo, tecido grosso, bordado de estrelas e de bichos, né? Os bichos, as constelações. Né? Então os anjos passeiam por ali. Né? Mas que sua visita é breve. E aqui porque aqui está a parte que eu tinha dito no início, né? Na introdução desse poema, que ele traz para nossas sensações reais. Né? É breve sua visita aqui, no alvorecer, se o céu está limpo, na melodia repetida pelo pássaro, no cheiro das maçãs ao cair da noite, ou seja, naquilo que nos é agradável. Ele vê então como se fosse a figura do anjo. Né? Ou seja, tem gente que fala, né, que Deus está presente em tudo, mas principalmente em tudo que é belo. Né? Não como um ser, né, mas como uma presença, algo ali que intensifica o momento. A figura de Deus, para ele, é a figura dos anjos, por exemplo. Né? Mas que ele escuta uma voz, e a voz é uma prova de que eles existem. Geralmente, quando ele está dormindo, ele escutava essa voz, que dizia, já já é dia, mais um, faça quanto possa. Ou seja, né, faça o possível, né, aproveite o momento, né, e já já é dia. Né, vai ficar tudo claro, né, e tudo mais. E ele interpreta isso como se fosse a voz dos anjos. Né. Curioso poema, né, achei muito interessante. Pois bem, passemos então agora para o terceiro poema, meus amigos. É o terceiro? Não. Isso aqui é um pouquinho maior. Não, essa aqui só tem uma página mesmo. Se chama Preparação. Diz o seguinte. Mais um ano de preparação. Amanhã me ponho a trabalhar na grande obra em que meu século há de se mostrar como foi. O sol nascerá nela sobre justos e injustos. Primaveras e outonos se seguirão sem erro. O tordo construirá numa brenha úmida seu ninho forrado de barro, e os filhotes de raposa aprenderão sua natureza de raposa. E será tudo. Como adendo, os exércitos correndo pelas planícies congeladas, urrando seu coro imprecação em uma míriade de vozes. O canhão do tanque rompendo enorme na esquina. A chegada ao crepúsculo em meio às torres de vigia e ao arame farpado do campo. Não. Amanhã não. Daqui a 5, 10 anos. Eu continuo pensando demais nos afazeres das mães e no que é o homem nascido da mulher. Ele se encolhe e cobre a cabeça aos repetidos chutes das botas. Queima em uma clara chama, correndo. A pá do trator joga seu corpo em uma vala enlameada. O filho da mulher.
com um ursinho nos braços, concebido em deleite. Ainda não aprendi a falar como é preciso, com calma. E a raiva e a piedade prejudicam o equilíbrio do estilo. Fim do poema. Um poema mais incisivo agora, né? Preparação. Então nós temos aqui o meu lírico que se prepara para escrever a sua própria obra, mas que tem muitas coisas que o atrapalham. Né? Porque tem exército correndo nas planícies, né? Tem muitas vozes falando, uma míriade, né, de vozes. Tem um tanque, né, na esquina, um tanque de guerra. Né? Tem arame farpado, tem torres vigiando. Né? Não vai dar não. Tá? Não, amanhã não. Né? Talvez daqui a 5, 10 anos. Eu continuo pensando demais, que ele fala sobre os sofrimentos, né? Nos afazeres das mães. E no que é o homem nascido da mulher? Ele se encolhe, cobre a cabeça aos repetidos chutes de botas, né? Aqui a violência da guerra, né? Queima em uma clara chama correndo, né? Uma pessoa pegando fogo e correndo. O que é isso, meus amigos? Né? A pá do trator jogando o seu corpo em uma vala enlameada. E ele, o lírico, vendo tudo isso. O filho da mulher, com um ursinho no braço. Olha o contraste, né? Eu não aprendi a falar ainda como é preciso, com calma. Por isso que ele está em preparação. E a raiva e a piedade prejudicam o equilíbrio do estilo. Ou seja, né, as emoções, tanto de raiva do que ele vê, quanto de piedade, de dó, o atrapalham no seu projeto de escrita. Né? Mais um ano de preparação. Essa preparação que muitas vezes, né, a gente se prepara tanto e acaba não realizando. Tem muitas vezes que a gente não pode se preparar tanto, né? A gente só tem que fazer. Porque muitas vezes não vai haver um tempo perfeito. Não, agora eu vou focar só nisso e nada vai me atrapalhar. Não, não. Muitas coisas vão atrapalhar sim. No caso aqui nós temos cenas de guerra. Meus amigos. Chatsworth Millwatch. Um escritor que está muito atento ao seu redor. Muito bem, meus amigos. Passemos então ao quarto poema. Né? Isso aqui é curioso. Né? Ele começa de um jeito que você espera algo e depois termina totalmente diferente. Inclusive, vários poemas dele são assim. Tá? Pelo título, você espera uma coisa, você vai lendo e depois totalmente diferente termina. Né? Juventude. Diz o seguinte. Sua juventude infeliz e tola. Sua chegada da província à cidade. As janelas suadas dos bondes, a inquieta miséria da multidão. O pavor quando você entrou em algum lugar que era caro demais. Mas tudo era caro demais. Alto demais. A gente daqui com certeza vai perceber sua impolidez. A roupa fora de moda, a falta de jeito. Não houve ninguém que parasse ao seu lado e dissesse: você é um rapaz bonito, é forte e saudável. Suas infelicidades são imaginadas. Você não invejaria o tenor com sobretudo de lã de camelo se conhecesse seu medo e soubesse como ele morreria? A ruiva que causa tantos tormentos, de tão bela que parece a seus olhos, é uma boneca no fogo. Você não entende o que ela grita com lábios de palhaço. Da forma dos chapéus, do corte dos vestidos, das faces nos espelhos. Você vai se lembrar sem clareza, como algo que existiu há muito, ou resta de um sonho.
A casa de que você se aproxima com um tremor, o apartamento deslumbrante. Veja, escavadeiras limpam os escombros ali. Você, por sua vez, vai ter, possuir, resguardar, podendo enfim se sentir orgulhoso, quando não há de quê. Vão se cumprir seus desejos. Então você se voltará para um tempo urdido de fumaça e névoa, para o tecido furtacor de vidas de um dia que ondula, levanta e baixa como imutável mar. Os livros que você leu não serão mais necessários. Você procurou respostas, viveu sem respostas. Você seguirá pelas ruas das ardentes capitais do sul, devolvido a seus começos, vendo em êxtase a brancura do jardim quando caiu de noite a primeira neve. Fim do poema. Muito interessante esse poema, que nós temos um diálogo com um jovem, né, da juventude, um jovem inexperiente, um jovem com receios, com medos, né, que chega numa cidade pela primeira vez, né, um jovem sem dinheiro, em que para ele tudo é caro, e todos nós passamos por isso. Ele fala, acontece que ninguém vai chegar ao seu lado e falar, olha, você é um rapaz bonito, você é jovem, é forte. Deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo tem medo, todo mundo tem os seus anseios, suas vontades, né? E você vai superar tudo isso, tá? Você vai conseguir uma casa, você vai conseguir coisas das quais se orgulhará, embora não tenha motivo para isso, tá? Porque olha aquela casa ali em escombros. É o futuro de todo mundo. E você não vai lembrar, né, da moça ruiva, você não vai lembrar dos chapéus que você queria, dos cortes de vestido. Não, não. Né? Quando passar o tempo e você chegar à maturidade, quando você chegar à velhice, né, na verdade você não vai buscar mais isso. Você vai buscar aqueles primeiros tempos que você nem lembra direito, né? Que a gente lembra assim, meio nebulosamente, né? E você não vai achar mais valor nessas coisas que você achava valor. Não, não. Você vai achar valor na brancura do jardim, quando caiu de noite a primeira neve. As coisas simples, meus amigos, né? É isso, né? Você vai voltar atrás dos seus princípios. Ele diz aqui, né? Devolvido aos seus começos, né? Parece que é uma questão cíclica, que muita gente passa por isso. Quando chega em determinada idade, a pessoa volta para onde começou. E isso, tanto eu estou falando de cidade natal, nem seja para rever, ver como está novamente, ver como está novamente não, né? Ver como que está agora, né? Ou mesmo tentar rever pessoas, ou mesmo tentar rever as obras que leu, as obras que assistiu, que conheceu, que ouviu, etc. Né? Parece que é uma constante na vida do ser humano. Meus amigos, uma reflexão aqui sobre a juventude. Cheswoff Miwot. Pois bem, meus amigos, agora que eu notei uma coisa aqui, meus amigos. Sempre que eu vou gravar vídeo, eu deixo a internet desativada, mas hoje eu me esqueci. Eu espero que não interfira em nada a minha gravação aqui, né? Porque às vezes, sei lá, começa a chegar mensagem, aí o áudio fica desconexo com a imagem, e é uma coisa muito desagradável. Pois bem, passemos então ao quinto poema, meus amigos, que se chama Para Allen Ginsberg, né? Um poema dedicado, né, a esse homem que foi poeta, né? Se não me engano, americano, daquela geração dos, como é que é? Dos beat. Eu não sei como é, eu não lembro agora a expressão correta, tá? Mas ele é da mesma geração dessa galera aqui, cadê? Jack Kerouac, On the Road, na estrada, né? Deixa eu ver se tem o nome da geração.
Deixa eu ver, meus amigos, rapidinho. Aquela leitura rápida que a gente só bate o olho, né? É. Não, mas é a geração de 50, né, dos Estados Unidos. É ele, é o Jack Kerouac, é o... Qual que é uma camarada lá do... De Volta ao Pó. Não vou lembrar o nome do autor. Vocês me desculpem, meus amigos, né? Não vou lembrar, não. Não vou lembrar, meus amigos, né? É uma falha minha isso aqui. Depois eu lembro, né? Não é De Volta ao Pó, é Pergunte ao Pó o nome do livro. Pergunte ao Pó. Eu tenho aqui, tá aí em cima. Vou pegar não. Deixa, né? Pois bem, é dessa turminha aí, tá? Geração Beat, anos 50, Estados Unidos, Allen Ginsberg. Né? Então ele faz um poema dedicado a esse poeta também, tá? Um poema um tanto mais longo, né? Mas a linguagem vocês já viram que é sempre fácil, né? Isso aqui eu achei muito bom esse poema. Allen, ou Allen, né? Não sei como é que fala. Vou falar Allen, tá? Allen, bom sujeito, grande poeta de um século, assassino. Você que, teimando na loucura, chegou à sabedoria. A você eu confesso que minha vida não foi como eu queria. E agora que passou, aí está ela, com um pneu velho à beira da estrada. Foi como a vida de milhões contra a qual você se rebelou em nome da poesia e de um Deus onipresente. Submetida aos hábitos, sabendo que são absurdos, e a necessidade que acorda a gente toda manhã mandando sair para o trabalho. Com anseios não realizados, inclusive a vontade não realizada de gritar e bater a cabeça na parede com a proibição sempre repetida para si mesmo. Não. Não ser indulgente consigo mesmo. Não se permitir não fazer nada. Não refletir sobre a própria dor. Não buscar ajuda no hospital e no psiquiatra. Não. Porque há obrigações, mas também o medo de forças que tão logo à solta, eis aí descoberto todo o nosso ridículo. E fui vivendo na América de Moloch, de cabelo curto e barba feita, engravatado, bebendo um bourbon na frente da televisão noite após noite. Os gnomos diabólicos dos desejos dando cambalhotas dentro de mim, e eu, consciente deles, dando de ombro. Com a vida, isso passa. A angústia bem ali. Eu sempre fingindo que nem sinal dela. E que estou ligado aos outros por uma bendita normalidade. Também pode ser assim a escola da visão, sem narcóticos e sem a orelha cortada de Van Gogh e a irmandade das melhores mentes atrás das grades de hospícios. Fui um instrumento. Ouvi, fisguei vozes do coro balbuciante, traduzindo-as em frases claras, com vírgulas e ponto final. Invejo em você a coragem do desafio absoluto, das palavras incandescentes, do anátema obstinado do profeta. Os sorrisos acanhados dos ironistas foram parar nos museus e não são grande arte, só uma lembrança da descrença. Enquanto seu uivo blasfemo ainda reverbera no deserto de neon pelo qual segue errante a tribo humana, condenada à irrealidade. Walt Whitman escuta e diz: sim, assim é preciso para conduzir os corpos dos homens e das mulheres até lá, onde tudo é plenitude e passarão a viver cada instante transfigurado. E suas banalidades jornalísticas, sua barba e seus colares de contas, e suas roupas de rebelde daquela época serão perdoados. Pois não buscamos o que é perfeito, buscamos o que resta da incessante procura. Lembrando quanto significam o acaso feliz, a coincidência das palavras e circunstâncias,
a manhã coberta de nuvens, que depois parecerá inevitável. Não exijo de você uma obra que seja um monumento, como uma catedral medieval em uma planície francesa. Eu mesmo tive essa esperança e me esforcei de antemão, porém, já sabendo quase ao certo que o extraordinário se torna comum. E na mistura planetária de crenças e línguas, não somos mais lembrados do que inventores da roca ou do transistor. Aceite essa homenagem de mim, que foi tão diferente, mas, como você, prestei este mesmo serviço inominado. Na falta de definições melhores, referido apenas como a atividade de fazer poemas. Então aqui uma dedicatória, né? Um poema dedicado, muito interessante e reflexivo sobre a vida a esse poeta da geração Beat, né? Allen Ginsberg. Nunca li nada dele, tá? Nem tenho, na verdade. Né? Mas ele vai tecer aqui os seus elogios e dizer as suas virtudes, né? Fazer as suas comparações, né? Como que esse homem foi mais ousado, digamos assim, na sua vida, enquanto ele não, né? Ele em algum momento aqui, né? Cadê? Foi vivendo na América, né? Cabelo curto, barba feita, gravata, né? Na frente da televisão, né? Sabendo que tinha desejos dentro de si, né? E ele ignorando, né? Sabendo, né, que tinha uma angústia ali, ele ignorando, né? Enquanto esse seu amigo, Allen Ginsberg, não, né? Este foi mais ousado. Embora ele, né, este é o lírico de Chess of New Watch, também tenha sido um poeta, né? Diferente, mas com a mesma função. E isso é interessante, né? Os poetas, por mais que sejam diferentes, né, um apoia o outro na sua escrita, né, no seu trabalho. Né? Eu tenho alguns amigos que também escrevem poesia, né? E eu não gosto muito do estilo deles, né, e tal, nem eles do meu, né? Mas a gente sempre um apoia o outro. Né? Não, tem que continuar escrevendo. Né? A gente não tem que fazer para agradar uma ou outra pessoa. A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. Né? Então, eu sempre falo isso. Né? Olha, não é meu estilo de escrita, mas você tem todo o meu apoio para continuar escrevendo. Tá? É isso, meus amigos. É isso. Né? Pois bem, agora passemos ao último poema. Lembrando que eu queria ter lido mais, tá? Mas o vídeo vai ficar enorme. Né? Esse poema aqui é menorzinho. E ele, na verdade, é uma reflexão sobre uma frase de outra pessoa. Inclusive, no poema anterior, ele menciona Walt Whitman, grande poeta americano. Uma hora eu preciso trazê-lo aqui, né? Com Folhas da Relva, meus amigos. Pois bem, esse poema se chama justamente Uma Frase. Né? E ele começa com uma epígrafe, que é uma frase, né? De uma escritora, na verdade, Julia Hartwig. Né? Ou Hartwig, não sei como é que fala. Né? Que diz o seguinte: o espelho esperando o reflexo da face humana, sempre tão incerta de sua imagem. Só esse verso aqui já é maravilhoso, né? Dessa escritura. E ele começa a refletir, né, sobre isso. O poema, uma frase. Sobre esta frase vale meditar por muitas semanas. O espelho espera pela face. A minha, a dela, a dele, de nós todos, divididos em homens e mulheres, velhos e crianças. E isso tudo é um nós, ou seja, um eu no plural, sempre incerto de seu reflexo no poço do espelho, inclinando-se como uma criança na mureta do poço. E lá no fundo, pequenininha, uma face não de todo conhecida. E justamente a incerteza do que sou
me liga à próxima pessoa diante do espelho. Por exemplo, a dama elegante que agora mesmo fez uma cara antes de partir para a conquista. O espelho e nossas caras. Todo o registro delas. Talvez pena, talvez compaixão pela nossa tolice. E cada uma é a minha própria. E atrás de mim, as muitas faces dos que viveram outrora aparecem e somem no poço. O espelho. Fim do poema feito em 2002. Tá? O Czesław morreu com uma idade assim bastante avançada, meus amigos. Né? Eu não lembro que ano que ele morreu, mas acho que ele estava com 90 e poucos anos. Deixa eu só confirmar aqui, se é que aparece, né? Não. Não sei quando ele morreu, não. Não sei não, meus amigos. Né? Pois bem, né, poema de 2002, né, ele que nasceu em 1911. Né? Pois bem, então nós temos aqui um eu lírico refletindo sobre a frase de outra pessoa, inclusive refletindo quase que em prosa, né? Uma prosa poética. Ele utiliza muitos conectores, e assim, vocês viram que em todos esses poemas aqui não tem muita rima, né? Existem alguns poemas que rimam, tá, dele, mas não foi o caso dos que eu escolhi. Pois bem, ele falando sobre essa frase, vale meditar por muitas semanas, e a frase, meus amigos, há frases que a gente pode refletir a vida inteira, tá? E ele vai e pensa, né, o espelho que espera pela face, interessante, né, espelho espera pela, né, 3 P's repetidos nessa aliteração aqui. A minha, dela, dele, a de nós, né, todos divididos, homens e crianças, né, isso tudo é um nós, ou seja, é um eu no plural, né, sempre incerto do seu reflexo. Curioso isso, né? O eu que está sempre incerto no reflexo do espelho. A gente nunca tem certeza se somos daquele jeito mesmo. Né? E aí ele vai e reflete o espelho como se fosse um poço. O poço que tem a água e lá no fundo o reflexo da água. Né? Mas que está muito longe e é escuro. Uma coisa um tanto nebulosa. E a criança que se olha, né, sabe que vê o seu reflexo lá embaixo, mas não tem certeza. Né? Então, assim, interessante essa imagem que ele criou. Né? E todo mundo passa por isso. Cadê? O espelho em nossas caras, todo o registro dela, talvez penas, talvez compaixão pela nossa tolice. Cada uma delas é minha própria. Que é a questão da composição do eu através do outro. Né? Uma coisa muito conhecida na psicologia. Né? E atrás de mim as muitas faces. Olha a questão, como vou dizer, da herança, né? Da hereditariedade. Né? Antes de mim, várias pessoas se olharam no espelho. Tem um poeta que eu gosto muito, que já tem vídeo aqui no canal, né? Ele já foi mencionado várias vezes, que é o Paulo Franco. Né? Ele tem um poema sobre o espelho também. Né? Sobre o espelho não, né? Ele fala sobre um espelho, né, em que o espelho fica por gerações. Né? E é interessante a gente pensar em como que os objetos, né, eles muitas vezes são mais duradouros do que a vida humana. Pelo menos os móveis do passado. Né? Então ele fala da escrivaninha, fala do espelho. Né? Então gerações se olham naquele espelho. Meus amigos, o espelho que conhece muito mais uma família do que os próprios entes. Meus amigos, né? Pois bem, né? E atrás de mim muitas faces dos que viveram outrora aparecem e somem no poço. O poço que é o espelho. O poço que é possível a gente cair e a gente se perder. Né? Assim como o espelho. Muita gente se perde na própria imagem ou na imagem que ele quer formar de si mesmo. Né? Meus amigos. Então esse aí foi o Czesław Miłosz, tá? Grande poeta polonês, Nobel de literatura, ele que escreve em prosa também, ele que tem algumas coisas publicadas aqui no Brasil, mas que todas elas ou caras ou esgotadas.
tá? Mas que eu acho que vale a pena. Eu gostei bastante, tá, de conhecê-lo. Ele tem esse estilo assim, que vai mais direto ao ponto, né? Não fica com uma linguagem muito rebuscada. E essa é a recomendação de hoje, meus amigos, né? Poesia polonesa, você só encontra aqui no canal de Carlos Siqueira. Ai, ai. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado pelo menos de um poema, pelo menos de um verso. Que o poema, o verso, né, tenha causado reflexões ou emoções. E é isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, aí você vai falar pra mim, tá, o nome do livro é Para Isso Fui Chamado. Para isso o quê? Isso o quê, né? E eu te respondo. Na verdade, tá aqui ó, no poema de trás, né, que tá aqui dentro também, tá? Que diz o seguinte: aqui as lufadas de calor e atrás de mim as nuvens. E eu olho, para isso fui chamado, para louvar as coisas, porque são. E termina o poema, né? Para isso ele foi chamado. Para isso a poesia serve, para louvar tudo que existe, de bom, de belo, de passageiro, para registrar. É isso, meus amigos. E é para isso que Carlos Siqueira está aqui, para tentar esclarecer um pouco, né, o que ele sabe, né, compartilhar. Eu espero que você faça isso também, hein?